Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Vamos para mais uma dica para as eleições 2020. Hoje nós vamos falar sobre quantos candidatos poderão ser registrados após a publicação da resolução que fala sobre o registro de candidatos. Fique ligado! Recentemente foi publicada a resolução do TSE de número 23.609 de 2019. E essa resolução trará para nós importantes informações sobre o número de candidatos que poderão ser registrados para as eleições municipais de 2020. Então, nós vamos hoje responder a seguinte pergunta: quantos candidatos poderão ser registrados pelos partidos políticos, uma vez que em 2020 não é possível mais a celebração de coligações partidárias para as eleições proporcionais. Assim mesmo confirmou o artigo 4º da Resolução 23.609 de 2019, ao afirmar que é facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, do mesmo município, uma vez que nós estamos falando de eleições municipais, celebrar coligações apenas para a eleição majoritária. Portanto, não é possível a celebração para as eleições proporcionais em relação às coligações. Uma dúvida ficava no ar a respeito de quantos candidatos agora, com a não mais celebração de coligações proporcionais, poderiam ser registrados. Mas a resolução 23.609 de 2019 nos responde essa dúvida. Bom, o artigo 17 desta resolução prevê o seguinte: cada partido político poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, que não é o caso, porque nós não temos eleição em 2020 para deputados federais, nem deputados distritais, muito menos deputados estaduais, mas para as câmaras municipais nós temos os vereadores. Então, cada partido, para as câmaras municipais, vão poder registrar no total de até 150% do número de lugares a preencher. Essa é a regrinha. Exceto nas unidades da federação, em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados não exceder a 12. Portanto, todos aqueles estados em que o número de cadeiras para os deputados federais é até 12, poderá cada partido político, pessoal, registrar, olha só, para cada partido político, poderá registrar candidatos a deputado federal, deputado estadual ou distrital no total de até 200%. O que nós podemos compreender? Que para os municípios, para as câmaras municipais vereadores, independente se aquele estado tiver mais de 12 ou menos de 12 lugares a preencher para deputados federais, o número de candidatos que poderão ser registrados pelos partidos políticos é de até 150%. Então, vocês já podem começar a fazer os cálculos, tá? Agora, deixa eu até passar uma telinha posteriormente. Então, aqui nós temos a configuração dos estados quanto ao número de cadeiras para deputados federais. O máximo que nós temos é o estado de São Paulo, 70 cadeiras. Esse é o máximo de deputados federais que nós teremos na configuração constitucional, e o mínimo de 8, né? Muitos estados têm 8. Então, independente da quantidade aqui, pessoal, o número de candidatos que os partidos políticos poderão registrar nos municípios para as câmaras municipais é no total de até 150%, tá certo? Então, lembre-se disso. No cálculo no número de lugares, será sempre desprezada a fração se inferior a meio, e você vai igualar a 1 se igual ou superior. Então, no seu cálculo lá deu 14,2. Veja que a fração ela é menor que meio, então você arredonda para 14. Agora vamos imaginar que o cálculo deu 14,7 ou 14,5. Perceba que aqui é igual a meio e aqui é superior a meio. Você arredonda para cima. Tá bom? Cuidado com esses cálculos para você não confundir. Bem, não podemos esquecer, então, dessas informações na hora de fazer os cálculos, tá? Você sempre observa. Ah, professor, mas como que eu faço o cálculo aqui no total de até 150%? Você veja, por exemplo, no seu município, se o número de cadeiras a preencher nas câmaras municipais são 10, você vai pegar esse número e multiplicar por 1,5. Então, aqui vai dar
15, esse é o número máximo de candidatos que você poderá registrar. Número de cadeiras aqui, professor, é 13, então você vai multiplicar por 1,5. Vamos ver quanto que vai dar? 5 vezes 3, 15. 5 vezes 1, mais 1, 6. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Então aqui vai dar, por exemplo, uma vírgula, você joga para cá, 19,5. Só que não pode dar fração. Então veja, se inferior a meio, você despreza a fração. Você vai igualar a 1 se igual ou superior. Foi igual a meio, então aqui vai dar 20 candidatos possíveis a serem registrados por partido político. Tá certo? Se ficou ainda qualquer dúvida, pessoal, você pode me mandar por e-mail, cursosbrunooliveira@gmail.com, pode me procurar pelo Instagram, @professorbrunoeleitoral. Tá certo? Bons estudos, uma excelente preparação para as eleições 2020. No meu site eu tenho um curso chamado Escola de Direito Eleitoral, para você conhecer um pouquinho mais sobre o direito eleitoral para as eleições municipais. O curso já está todo pronto, praticamente, faltam apenas 2 aulinhas e o valor está muito bacana, tá? Bons estudos para vocês e até mais. Tchau, tchau.